Privilégios estamentais. Para todas as finalidades de prática, a estratificação estamental vai de mão dadas com a monopolização de bens ou oportunidade de ideias materiais e imateriais, de modo que chegamos a considerar como típico, além da honra estamental específica, sempre se baseia na distância, exclusividade, encontramos toda sorte de monopólios materiais. Essas referências honoríficas podem consistir do privilégio de usar roupas especiais, comer pratos especiais que são a tabu para outros, portar armas, o que é bastante óbvio em suas consequências, o direito de dedicar-se a certas práticas artísticas por diletantismo, não profissionalmente, como por exemplo de tocar determinados instrumentos musicais. É claro que os monopólios materiais proporcionam os motivos mais eficientes para a exclusividade de um estamento, embora em si mesmo eles raramente sejam suficientes, quase sempre, e exercem uma influência para contribuir para conúbio. Membros de um mesmo estamento mantêm o monopólio da mão das filhas. Para Columbo, entre membros de um mesmo estamento, mantém o monopólio da mão das filhas de um círculo restrito que tanta importância como o interesse das famílias tem de monopolizar os possíveis pretendentes que possam prover o futuro das filhas, como o crescente fechamento de estamentos às oportunidades de preferenciais convencionais. Emprego especial transforma-se no monopólio legal em cargos especiais para grupos limitados. Certos bens se tornam-se objeto de monopolização pelos estamentos de modo típico, que inclui bens vinculados e frequentemente também as posses de servos ou de criados e finalmente de ofícios especiais. Essa monopolização ocorre positivamente quando só o grupo em questão está habilitado a possuí-los e a controlá-los, e negativamente quando, a fim de manter o seu modo de vida específico, o estamento não deve possuí-los e controlá-los. O papel decisivo de um estilo de vida de honra e dos grupos que significa o estamento, que são os portadores específicos. Olha, aqui está dizendo sobre a monopolização. Essa é a visão de Weber, quando vai dizer aqui, ó. Essa monopolização ocorre positivamente. Aqui positivamente quando o grupo em questão está habilitado a possuí-los e a controlá-los. E aqui é a opinião dele. E negativamente quando, a fim de manter o seu modo de vida específico, o estamento não deve possuí-los e controlá-los. O benefício para a pessoa, né, que é possuir e controlá-los, e os malefícios deles só vai ficar só para eles. Então, o malefício para os terceiros, para as terceiras pessoas. O papel decisivo de um estilo de vida da honra do grupo significa estamentos que são portadores específicos. O próximo. De todas as convenções, de qualquer modo que se manifeste a esterilização da vida, se origina nos estamentos, ou pelo menos conserva por eles. Apesar de grande diversidade de princípios das convenções estamentais, revelam-se certos traços típicos, especialmente entre as camadas privilegiadas, muito geralmente entre estamentos privilégios, que há a desqualificação de estamentos envolvida pela execução do trabalho físico. Aqui o que ele fala: apesar de uma grande diversidade de princípios de convenções estamentais, revelam
certos traços, especialmente as camadas, as classes, os grupos, a etnia, tudo que for para as divisões, as separações de privilégios, muito geralmente entre estamentos privilegiados. Quem são os privilegiados? Uma camada, um grupo privilegiado e uma desqualificação. Quem tem a melhor mão de obra ou não. Essa desqualificação se dá agora radicando na América com a velha tradição que estima pelo trabalho, muito frequente em toda empresa econômica racional, e especialmente na atividade empresarial, que é considerada como a qualificação social. A atividade artística e literária também é considerada como um trabalho degradante, tão logo que seja explorado com finalidades lucrativas, ou pelo menos quando está relacionada com esforço físico pesado. Um artista que fica tocando na rua é desqualificado, chamado de vagabundo, enquanto um artista ou um produtor que faz uma distribuidora de CD é considerado uma pessoa bem-aventurada por isso. Um exemplo de um escultor que trabalha com de pedreiro em seu poeirento guarda-pó, em contraste um pintor em seu estúdio semelhante a um salão, e as suas formas de práticas de músicas aceitáveis pelo grupo privilegiado. Ópera. Sim, as óperas são privilegiadas, são dadas como prestígio porque o funk já não é tanto. O funk não é porque é de subúrbio. As condições e efeitos econômicas da organização estamental, a desqualificação frequente das pessoas que empregam para ganhar um salário é o resultado direto do princípio de estratificação estamental peculiar à ordem social, decreto da oposição desse princípio de uma distribuição do poder regulada exclusivamente por intermédio do mercado. Esse mercado aqui, pronto, depois eu falo. Esses dois fatores operam justamente com valores e fatores individuais. Fatores individuais que são mencionados mais adiante. Vimos acima que o mercado e seus processos não conhece as distinções pessoais, os interesses funcionais o dominam. Nada conhece de honras. A ordem estamental significa precisamente o inverso, ou seja, a estratificação em termos de honra e estilo de vida peculiares. Os grupos estamentais como tais, se simples aquisição econômica e o poder econômico puro, ainda trazemos o estigma da sua origem extra-estamental, que pudesse conceder a quem tivesse que conseguido as mesmas honras dos interessados estamentos em virtude de um estilo de vida que pretende para si. A ordem estamental estaria ameaçada em suas bases mesmas, principalmente tendo vista que as condições de qualidade de ter honras estamentais da posse, por ser representado um acréscimo, mesmo não sendo abertamente reconhecida como tal. Não obstante essa aquisição, o poder econômico proporcionassem ao agente qualquer honraria da sua riqueza, resultaria em alcance das suas honras do que as pessoas das suas honras que reivindicam como êxito de honras de virtude, de auxílio de vida. Pronto, as pessoas que reivindicam um tipo de honraria, eles reivindicam que os políticos sejam pelo menos não corruptos. O sistema que colocou reivindica que você seja íntegro para ter acesso à política, ter uma ficha limpa. Isso é um estamento, isso é uma regra, isso é um regulamento, é o establishment.
É o que o Estado quer e o que as pessoas também procuram por isso. Para você ser um policial, você tem que ser ético. E se não for ético, as pessoas condenam você por isso e vão retirar você por isso. Portanto, todos os grupos que têm o interesse de ordem estamental reagem especialmente com violência, precisamente contra as pretensões de aquisição exclusivamente econômica. Na maioria dos casos, com o vigor da reação é proporcional ao à intensidade com que a ameaça é experimentada. O tratamento respeitoso de Calderon dá aos camponeses, por exemplo, uma posição de desprezo simultâneo aos tentativos de que Shakespeare pela canilha, que ilustra em sua forma diferente pela qual a ordem estamental firmemente estruturada reage em comparação com a ordem estamental, que se tornou economicamente precária. Trata-se de um exemplo de um estado em que as coisas que se repetem em toda parte, precisamente devido às reações religiosas contra as pretensões de propriedade por ser paveu, jamais é aceito, jamais é aceito pessoalmente sem reservas pelos grupos instrumentalmente privilegiados. Por melhor que seja o seu estilo de vida, se ajuste aos deles, não só aceitaram os seus descendentes que tiverem sido educados nas convenções do seu grupo estamental e que não tenha manchado sua honra pela atividade econômica pessoal. Quando o efeito geral da ordem estamental somente uma consequência pode ser apresentada, mas a importância é grande. O impedimento do livre desenvolvimento do mercado ocorre primeiro para os bens que o estamento subtrai diretamente de livre troca de monopolização. Essa monopolização pode ser efetuada seja legal ou convencionalmente. Por exemplo, em muitas cidades helênicas, durante a época especificamente estamental, também originalmente em Roma, o patrimônio herdado, como se vê pelas velhas fórmulas, condenação dos pendulários, era monopolizado pelo como eram as propriedades de cavaleiros, camponeses, sacerdotes, e especialmente celas de guias de ofícios do comércio. O mercado era limitado e o poder puro e simples da propriedade por si só dá a marca da formação da classe e é posto em segundo plano. Os resultados desse processo podem ser muito variados. Naturalmente, não enfraquece necessariamente os contrastes da situação econômica, que fortalece frequentemente esses contrastes. De qualquer modo, quando a estratificação estamental impregna a comunidade tão forte como ocorreu em todas as comunidades políticas da Idade Média, jamais podemos falar de uma concorrência de mercado realmente livre, tal como entendemos hoje. Há efeitos mais amplos que essa exclusão direta dos bens especiais do mercado, da contradição entre a ordem estamental e a ordem exclusivamente econômica acima mencionada. Segue-se na maioria dos casos a noção de honra peculiar, estamentos que abominam a forma absoluta daquilo que é essencial para o mercado. O regateio e as honras abominam o regateio entre os pares, ocasionalmente tornam um tabu o regateio em geral para os membros do estamento. Portanto, toda parte
alguns estamentos, habitualmente os mais influentes, consideram que qualquer tipo de participação aberta à aquisição econômica como estigma absoluto. Simplificando, poderíamos dizer que assim que as classes se estratificam de acordo com a sua relação de produção, aquisição de bens, ao passo que os estamentos se estratificam de acordo com os princípios do seu consumo de bens, representado pelo estilo de vida especiais. Um grêmio profissional é também um estamento, pois um clube, uma classe de pessoas, um grêmio de negócio, eu digo. Um grêmio é também um estamento, pois normalmente reivindicam as honras sociais apenas em virtude de um estilo de vida especial que pode ser determinado. As diferenças entre classe e estamento se supõem em frequências, são especialmente comunidades segregadas com maior rigor em termos de honra. As castas indianas que mostram hoje, embora dentro de limites muito rígidos, muito relativamente elevado, indiferente da renda peculiar, os brahmanes, que porém buscam tal renda de muitos modos diferentes. Quanto às condições econômicas gerais permitem o predomínio da organização estamental, pouco podemos dizer. Quando as bases da aquisição e distribuição de bens são relativamente estáveis, a organização estamental é favorecida. Toda a repercussão tecnológica, a transformação econômica, a transformação... Toda repercussão tecnológica e transformação econômica ameaça e coloca em primeiro plano a situação de classe. As épocas de países em que a pura situação da classe possui um significado predominante são regularmente períodos de transformações e técnicas econômicas, e toda diminuição do ritmo de mudanças na estratificação econômica leva em devido tempo para o aparecimento de organizações estamentais que contribuem para a ressurreição do importante papel das honras sociais. Aí fica difícil, né, Carla? Aí o grupo, o barulho aí, o lugar autêntico das classes e do contexto da ordem econômica, ao passo que os estamentos se colocam em ordem social, isto é, dentro da esfera de distribuição de honras. Dessas esferas das classes, os estamentos influenciam-se mutuamente de ordem jurídica e não podem, por sua vez, influenciada por ela, mas em partidos que vivem sobre o signo do poder. Sua reação ordenada para a aquisição do poder social, ou seja, para a influência sobre a ação comunitária, se levar em conta qual possa ser o conteúdo. Os princípios, os partidos podem existir num clube social, bem como o Estado, da contraposição das ações das classes e estamentos, em que isso sempre é o caso. As ações comunitárias dos partidos significam uma socialização, pois tais ações voltam-se sempre para uma meta que se procura atingir de forma planificada. A meta pode ser uma causa, o partido pode visar realizações de programas de propósitos ideais ou materiais, ou metas podem ser pessoal, sinecuras, poder, e daí as honras para o líder e os seguidores do partido. Habitualmente, a ação partidária visa tudo isso simultaneamente, portanto, os partidos são possíveis apenas dentro de comunidades de algum modo socializadas, ou seja, tem alguma ordem racional e um quadro de pessoas prontas a assegurá-las, pois os partidos visam precisamente influenciar
esse quadro e é possível recrutá-lo entre os seus seguidores. Em qualquer caso individual, os partidos podem representar o interesse de determinados através de situação de classista ou estado mental e pode recrutar os seus membros de uma outra maneira. Mas não precisam ser partidos exclusivamente de classe, nem estamentais. Na maioria dos casos, são até certo ponto partidos de classes e até um certo ponto partidos estamentais. Mas algumas vezes não são nenhuma das duas coisas. Pode representar estruturas efêmeras ou duradouras. Seus meios de alcançar o poder podem ser variados, indo dessa violência pura e simples de qualquer espécie, a cabala de votos através de meios grosseiros ou sutis, dinheiro, influência social, a força da argumentação de questões de embusteiros primários e assim por diante, até as estatísticas mais duras ou as mais habilidosas de obstrução parlamentar. A estrutura da sociologia dos partidos difere de forma básica, segundo o tipo de ação comunitária que buscam influenciar. Os partidos também diferem segundo a sua organização, comunidade de estamentos ou por classe. Acima disso tudo, varia segundo a estrutura do domínio dentro da comunidade, pois os seus líderes normalmente tratam-se da conquista de uma comunidade no conceito geral, mantido aqui, não produtos apenas de forma especialmente modernas de domínio. Designaremos também como partidos os partidos antigos medievais, apenas de sua estrutura, que varia basicamente em relação à estrutura dos partidos modernos. Em virtude desses diferenças que oferecem estruturas de dominação, é impossível dizer que qualquer coisa sobre a estrutura dos partidos sem discutir as formas estruturais do domínio social por si. Os partidos, que são sempre estruturas que lutam pelo domínio, muito frequentemente se organizaram-se de modo autoritário, muito rigoroso no que se relaciona-se com a classe ou estamentos, e os partidos que devem dizer, em geral, que eles pressupõem necessariamente uma sociedade que engloba, especialmente numa ação comunitária política, dentre as quais operam, mas isso não significa que os partidos sejam confinados pelas fronteiras de qualquer comunidade política, e pelo contrário, que todos os tempos ocorreram habitualmente, que eles mesmo quando visam o uso da força militar em comum, ultrapassam as fronteiras da comunidade política. Tal fato se observou no caso da solidariedade do interesse entre as oligarcas e os democratas de Helena, entre os Guelfos e os Gibelius da Idade Média, partidos calvinistas durante o período da base religiosa. Calvinista é protestante, e continua sendo o caso até a solidariedade entre os senhores da terra, Congresso Internacional de Senhores da Terra Agrários, que continua entre os princípios da Sagrada Aliança de Decretos de Calabasalaquém, e trabalhadores socialistas conservadores, um desejo de intervenção russa por parte dos conservadores prussianos em 1850, mas seu objetivo não era necessariamente o estabelecimento de um novo domínio político internacional, isto é, um território. Pretendiam principalmente influenciar o domínio existente. Estamento. Significado de estamento: conjunto de pessoas que desempenham a mesma função social ou possuem a capacidade de influenciar certo setor. O estamento ideológico: condição de uma pessoa que consegue permanecer
ou subsidiar, local destinado àqueles que pertencem ao governo, de congresso ou assembleia. Significado de mérito: aquele que faz que uma pessoa seja digna de elogio, recompensa, merecimento, qualidade apreciável de uma coisa, de uma pessoa, o que caracteriza a ação de merecer honras ou castigos. Merecimento condenado pelos seus méritos. Prêmio recebido pelos seus méritos. Jurídico: o ponto-chave de uma disputa litigiosa, o que reserva na base de uma deliberação legal. Merecimento. Significado de privilégio: vantagem ou direito atribuída a uma pessoa e a um grupo de pessoas em detrimento aos demais. Prerrogativa: os privilégios do presidente, qualidade ou particularidade específica a algo ou alguém. Aplanágio: segurança pública não deve ter um privilégio daqueles que pagam mais impostos, permissão, momento, ocasião favorável, o que é concedido a um pequeno grupo de pessoas. Tive o privilégio de conhecer o autor da tendência particular, natural. Então, a inteligência é um privilégio concedido ao ser humano. Tá aqui comigo. Vou dar agora não, fala comigo não. Vou dar agora não, vou falar não. Vai embora. Circunstância de suprema base, quando de hábitos culturais e legais, ocasionada pela distribuição do regime político e econômico. Traga o troco, viu, mãe? Pelo amor de Deus, viu? Significado de honra. Mãe, tá ouvindo, mãe? Significado de honra: princípio de conduta da pessoa que se comporta de modo virtuoso, corajoso, honesto. Qualidades são consideradas essencialmente virtuosas. O sentimento do propósito dessa pessoa manteve a honra com o presidente do comportamento que denota a consideração, que permite-lhe a honra daquele que dança. Permite-lhe a honra daquela que dança. Posição de destaque: diretor de honra, ação de adorar ou cultuar, dignidade ou santo, adoração, celebração, honra da Santa Rita de Cássia, daquela que é pura, ou da castra, castidade. Substantivo feminino plural: respeito por pessoas que merecem destaque. Homenagem: o professor é digno de todas as honras. Dama de honra: designação da criança, geralmente menina, que carrega as alianças da cerimônia de casamento. Honrada, honraria. O príncipe o rei honra o servo, Qualquer negócio. As mulheres, para esse negócio de estamento, só serviam de moeda para moeda de troca, de influência. Significado de credibilidade: particularidade, idiocionatriz. Significado de credibilidade: particularidade, idiosincrasia ou qualidade que é crível. Pouco usual: característica de quem consegue conquistar a confiança de alguém, que possui crédito ou resolveu vender. Fiado porque acreditou que sua credibilidade. Qualidade do que é confiável: acreditei nele confiança e habilidade, pronto. Credibilidade. Que ele tem credibilidade comigo. Etimologia: origem da palavra credibilidade. Credibilitas lá. Significado de monopólio: controle de empresa ou indivíduo que exerce a concorrência sobre a venda ou a oferta de um produto, aumentando exageradamente seu preço. Poder, domínio, controle absoluto do mercado por uma única empresa. Uma única empresa. Organização: figurado, posse, domínio, controle absoluto, tem sobre alguma coisa. O chefe detém monopólio. Criação de projeto: monopólio estatal, controle do Estado sobre uma parte do setor econômico, normalmente por outros estratégias. Significado de credencial: quem dá crédito ou poderes, títulos ou ações que adornam as pessoas que tinham credenciais, que indicam para o cargo. Aqui está divisão desigual dos poderes. Aqui está o Brasil, o Ministério da Educação, MEC, a UNIP e o aluno. Essas são as divisões desiguais de poder. Se o aluno tivesse o mesmo poder do que as outras, não daria certo, seria confuso. E se os membros do Estado
E se as organizações ou as instituições tivessem o mesmo poder, seria confuso. Somente o médico pode ensinar medicina, isso é um monopólio. Somente o médico que vai conseguir, vai ter uma relação com os seus. Há uma grande possibilidade de um médico se relacionar só com o médico, com enfermeiros, entendeu? Um policial não pode ensinar medicina para um médico, só se ele quiser mudar de status, entendeu? Pronto, o próximo acabou. Tá, lá, 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 lá.